Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença. Aqui estamos, dizia eu, mais uma vez para mais uma apresentação do Show Mais. Vocês perceberam que tudo é mais aqui, graças à participação de vocês no nosso programa, que já é uma coisa histórica, tornou-se uma coisa histórica, porque o programa completou no último dia 1º de abril, próximo passado, exatos 12 anos no ar. Espetacular. Depois mais esses meses, 12 anos e meio, praticamente no ar, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Não vou falar que naquele começo era por telefone, agora não é mais, agora é no keyboard, é só no teclado. Mas nós vamos colocar aí para você participar o nosso portal, que é o www, quer ver, olha, vamos de imediato, www.tvmaisabc.com.br. Cuidado só com o mais, não use o símbolo matemático, não funciona desta forma. Use por extenso MAIS. Aí fica www.tvmaisabc, tudo junto.com.br. Você pode pedir o tema que você quiser, você pode escolher. Falar, Darcio, eu fui num ortopedista, por exemplo, gostei muito do atendimento e ele tem uns métodos especiais, ele até manifestou vontade de participar do Show Mais, que é interessante ele passar para frente para as pessoas, uma nova metodologia de recuperação, enfim, qualquer coisa que beneficie a nossa sociedade. Foi por isso e para isso que nasceu o Show Mais, para que possamos manter essa interatividade com os nossos amigos de casa, com a família, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia, com absolutamente todos. Imagine os senhores, mais de 6.000 profissionais já passaram aqui pelo Show Mais, declinando sobre suas especialidades, para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais sobre tudo. É bom a gente saber um pouquinho de cada coisa, aí a gente soma e toma as decisões que devemos tomar na vida. Vamos começar o programa de imediato, que está sendo considerado de utilidade pública, porque nós vamos falar sobre a economia de energia no verão. Até a energia nossa nós temos que resguardar, porque a gente se desgasta mais no verão. Tem que tomar cuidado, tem que repor a água, aquela coisa, sais minerais, vitaminas. Mas nós vamos falar sobre a outra energia, que é importantíssima também para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado, para o bem do nosso país. Antes, vamos consultar a equipe formada por jovens universitários, segundanistas, terceiranistas, quartanistas, um pessoal que já está fazendo o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e é para eles que a gente pergunta se eles estão afins de fazer esse programa, porque eles passam por um período aqui, alguns meses, anos, tem gente que sai, volta, e depois dessa experiência adquirida e somada à parte teórica das faculs, o que eles fazem? Eles, se catapultam para outras emissoras, não só da capital de São Paulo, como também para emissoras de todo o nosso Brasil, e tem muita gente já trabalhando, inclusive no exterior. Repito, é para eles que eu pergunto, vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Com certeza! Mudou hoje, só que saiu mais baixo, viu? Não sei se saiu no ar, o Jimmy Sanchez. Eu vou perguntar mais uma vez, para ficar bem dinâmico. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Com certeza! Agora sim. Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem imediata. Olha o manche aqui,
repito o tema: como economizar energia no verão. Jimmy Sanches, por favor, por gentileza, por obséquio. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Zil. Ô, Jimmy, mostra a fúria pra eles aí, meu. E para falar sobre essa economia que todos nós podemos fazer, se todo mundo economizar um pouquinho, dá uma baita de uma economia. Nós estamos recebendo o diretor da Master House, o senhor Cristiano Costa. Palmas para o Cristiano. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado, Prazer Cristiano. participar do programa Show Mais e poder falar sobre economia de energia para os seus telespectadores. É fácil fazer essa economia, se a gente É atentar? é fácil. Depende só de você. Em alguns aspectos não necessita nenhum tipo de investimento, em outros sim, mas é relativamente fácil. Depende dos seus hábitos e vontade. As pessoas gastam muito, as famílias, né, gastam muito, desperdiçam muito. São luzes acesas sem precisar, não é? Inclusive, essa luzinha vermelhinha de stand-by dos aparelhos, elas vão gastando também, Isso conta também. A gente não leva muita atenção, mas os nossos hábitos dentro de casa, eles são importantes para a economia de energia. Então, quais tipos de equipamentos que nós temos em casa e como utilizá-los da forma correta. Então, acho que essa é a primeira etapa que a gente tem que pensar quando está falando em economia de energia. Fazer um inventário. Então, em casa, o que a gente tem? Chuveiro elétrico, ferro elétrico, forno de micro-ondas, ar-condicionado, forninho elétrico elétrico, torradeira, todos esses equipamentos. Então, dentre todos esses equipamentos, como é que a gente pode utilizá-los? Qual que é a forma mais correta de utilizá-los e como é que a gente consegue economizar energia com isso? Por exemplo, o chuveiro elétrico. Obviamente, quanto mais tempo você utilizar, maior é o consumo. Então, se você quer economizar energia, pensando na economia de energia, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho do meu banho, o tempo que eu tomo o meu banho. A mesma coisa para ferro elétrico, Obviamente que a gente tem as roupas em casa, elas têm que ser passadas, mas se a gente consegue utilizar dentro de um período, colocar todas as roupas e fazer tudo de uma vez, você gera uma economia de energia também. A mesma coisa com a máquina de lavar. Máquina de lavar, juntar a maior quantidade de roupa possível. Peça branca, tudo num balde lá, num balde não, num cesto. Põe no cesto separado e depois lava tudo junto, obviamente todas as coloridas, depois todas as brancas, tentando utilizar só 2 lavagens, por exemplo. E isso aí também gera uma economia de energia. Então, você somar essas pequenas atitudes, por exemplo, utilizar a geladeira, No verão, a gente tem mania de abrir a geladeira muitas vezes, pegar uma fruta, pegar água. Então, quanto mais você conseguir concentrar a quantidade de vezes que você abre a geladeira... Abrir menos vezes. Menos vezes. Isso aí também influencia no consumo da geladeira. Como você falou, esses equipamentos em stand-by. Então, eu vou sair agora, é final de ano, as pessoas vão viajar, e aí saem e deixam todos os equipamentos ligados na tomada. Então, isso aí não tem necessidade, porque eles estão lá e eles estão consumindo energia também. Então, se você for lá e simplesmente puxar do plug da tomada... Estão todos conectados àquela régua, todo mundo tem régua. Então, exatamente, estabilizador de energia, Você tirou ali... Você desligou todos os equipamentos, você gera uma proteção para você e vai gerar uma economia de energia também. Você reforma também, constrói essa coisa toda. Me explica uma coisa. Por mais que a gente faça uma planta elétrica, a hidráulica geralmente dá certo porque tem os pontos certos. A elétrica, você fala, vou pôr uma tomada aqui, vou pôr uma tomada lá, vou pôr uma tomada ali. Não, quando você muda... Você não vai usar nem essa, nem aquela e muito menos aquela, porque mudou tudo na cabeça do decorador, da esposa, do tio, da tia, da sogra. É um tal de gambiarra. Todos os aparelhos que a gente... Atrás daquela peça da sala, então, tem 800 mil fios. Por que isso, pô? E isso é falta de planejamento, às vezes acontece em questões quando você está planejando a construção, de não planejar no local que você precisa,
Muitas vezes a pessoa ela adquire um imóvel que a infraestrutura já estava lá, e aí ela acaba tendo que utilizar daquela forma. E isso que é importante também. Então, quando a gente entra num imóvel, depois de um certo... logo que você adquiriu, saber quanto tempo aquele imóvel tem de uso, né? Porque os imóveis mais antigos, por exemplo, eles possuem um tipo de fiação que tinha uma normativa que era diferente das que a gente tem hoje. Então, ele tem uma bitola maior que gera um consumo de energia maior, que tem tendência a gerar mais problemas. Então, se você... Pela grossura do fio, você diz? E pelo tipo de como a fiação era feita há 20 anos atrás. Hoje em dia, a tecnologia de capeamento dos fios, ela é diferente. Então, isso gera uma economia de energia, gera também uma quantidade menor de risco, né? Um risco menor para você ter qualquer tipo de problema. Mas aí tem que trocar o chicote todo. Sim, é um investimento. Isso aí seria já a segunda etapa quando a gente fala de economia de energia, né? Então, a primeira são essas que a gente consegue tomar atitudes básicas. De hábitos de consumo. E depois vem essa segunda etapa de atitude que necessita um pouco de investimento e planejamento. Então, tem essa, que é a caixa de distribuição moderna. Caixa de distribuição, de fios. Uma outra que é importante, que qualquer um consegue fazer dentro de casa, é a substituição de lâmpadas, por exemplo. Né? Então, a gente tem 3 gerações de lâmpadas. Aquela primeira, que foi o Thomas Edison que inventou, né? Que é da GE daquela época, lembra? Isso, que é aquela lâmpada de filamento, que tinha halógena, que o gás iluminava. Você lembra disso aí? Se a lâmpada queimar, não adianta estrilar nem bater o pé. O que adianta é ter logo na mão lâmpada GE. Eu li isso daí, é interessante. Exatamente. No livro de memórias. Então, e essas lâmpadas, elas perduraram por muitos anos. E foram as que a gente utilizou até pouco tempo atrás. Muito tempo. Muitos anos. Depois veio uma segunda geração, que são as lâmpadas eletrônicas, né? Aquela lâmpada branca que muita gente utiliza até hoje. E agora essa terceira geração, que são as lâmpadas LED. Essas lâmpadas LED, elas geram uma economia de energia, se a gente comparar com aquela lâmpada de filamento. Duram, hein? Essas duram, não? E também tem esse fator. Elas chegam a durar, fabricantes falam, entre 15 mil até 25 mil horas de uso, né? Enquanto uma lâmpada de filamento, ela durava... Isso dá anos, né? Exatamente. Dependendo do uso, né? Ela dura anos. Tem uma coisa que influencia, é o tipo de instalação elétrica. Então, se você tem uma instalação elétrica que varia muito, ela acaba queimando num tempo menor. Mas, ainda assim, comparando com as outras, ela tem um tempo de uso muito maior, um tempo de vida muito maior. E elas também geram uma economia de energia importante. Então, se você substituir na sua casa inteira todas as lâmpadas que você tem por lâmpada de LED... já é o suficiente para você gerar uma boa economia de energia também. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois eu vou usar o gancho que você está me dando aí de substituição, e falar dessas tomadas de 3 pontas aí, que é muito importante daí. É engraçado, né? A gente só se preocupa com aquilo que a gente vê, né? Exatamente. Você vai ver a fiação elétrica, você não vê, você põe a mão na tomada, acendeu, está acendido, não pode ficar arrependido. Não é? Exatamente. Mas o que está por trás disso daí? Eu vou te falar um negócio, é complicado, hein? Isso nas casas dos mais cuidadosos. Aquele que não cuida, então, pelo amor de Deus, gente. Por isso tem que fazer seguro de imóvel também, viu? Ah, mas eu cuido bem, eu me preocupo. Ah, e o de cima, e o de baixo, e o do lado? Você não mora sozinho. Exatamente. Ah, mora sozinho, você mora sozinho no seu apartamento. Exatamente. Em cima tem gente, embaixo tem gente. Aliás, fica imaginando as águas servidas descerem pelas paredes, né? Elas não descem pela parede? Não é? Não é? É complicado isso, a gente não pode pensar muito, não. Já já a gente volta. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas de jeito nenhum eu vou deixar de falar da LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nós temos imagens, a fachada da loja todinha de vidro temperado. Tem 1,5 km essa fachada aí. Agora, quer cair para dentro, que nem diz o outro, para você ver o que tem na LL? Ó, uma coisa com delicadeza. Você dá um presente da LL, a pessoa fala, você comprou na LL. Ainda fala com sotaque ainda.
É verdade, olha só que árvore de Natal. Tem de tudo na LL. E a novidade do momento são as consultoras da LL. Vai lá, dê um pulinho, vá com uma amiga, passe horas agradáveis, toma um cafezinho, um chazinho e vocês vão ficar encantadas. LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nós estamos retornando com o tema Como economizar energia no verão, recebendo o Cristiano Costa, que é diretor da Master House. O Cristiano, a gente ficou pendente aí falar sobre essas tomadas, né? Tecnicamente, explica, por que inventaram essa que tem três pinos? A ideia inicial é que ter a obrigatoriedade de ter o terra, para proteger os equipamentos, né? Então, a ideia principal é essa. E o terra é o do meio? É o do meio, exatamente. Então, você tem uma fase, um neutro, e aí você tem um terra. O que acontece é que, no final, a grande parte das instalações que a gente vê, só a parte de fora da tomada tem os 3 pinos. Mas a ligação dela, o terra não chega lá. Então, quando pela experiência que a gente visita, diversos imóveis fazendo reparos, trocas, você chega lá, a pessoa já trocou a tomada, né, a ponta final da tomada para os 3 pinos, só que a instalação dele não tem o terra passando ali. Então, na teoria, você continua desprotegido. Né? Então, então não é só trocar? Não é só trocar. Você tem que ter a certeza de que aquela instalação está preparada com o terra também. Por obrigação, por norma, nas construções atuais, todas elas são entregues com a fiação terra instalada. Mas se você tem uma construção mais antiga, é bem capaz que não tenha. E aí, o que acontece? As pessoas trocaram os plugs da tomada, né, aquela ponta final, para adaptar aos aparelhos novos, só que a parte interna da ligação dela, ela continua sem ter o terra lá E esse terra vem da onde? Ele vem lá de fora? Você tem que puxar do quadro de energia, então ela vem da ligação externa para o teu quadro de energia, e do teu quadro de energia você faz a distribuição dele para todos os seus plugs de tomada. O eletricista, ao tirar da tomada e tirar o espelhinho, já viu. Ih, não tem terra. Não tem terra. Dona Maria, não tem terra aqui, hein? Exatamente. Ele já sabe. Ele sabe. Um eletricista que é qualificado. Consciente, inclusive. Aí, e para ele puxar o terra, é fácil? Depende. Instalações novas são, na teoria, mais fáceis. Instalações mais antigas você costuma ter problema, porque o conduíte já está lá há muito tempo. O conduíte é aquele tubo onde você passa a fiação por dentro. Então, se você tem qualquer obstrução naquela tubulação, você acaba tendo problema e não consegue passar. Então, isso é muito comum acontecer, você vê o tempo inteiro. Isso aí é um arame que leva na cabeça o fio, é isso? Isso, é um passa-fio. E aí você tenta ali, você não conseguiu, você tem 2 opções. Ou você não instala, ou você refaz toda essa instalação, o que aí dá um trabalho danado. Nossa, aí tem que quebrar. Tem que quebrar, então, e aí o custo acaba indo lá em cima. Mas o correto, se você tem uma instalação elétrica mais antiga, o correto é você reavaliar isso e refazer toda essa instalação para evitar de ter problemas com o vizinho, com o prédio, porque você pode ter um curto-circuito, gerar fogo e ter problemas maiores. Agora, são problemas que se arrastam, né? Porque como foi aprovada a planta elétrica, não é? Se não passa o fio terra. Então, normalmente, isso aí são imóveis mais antigos, né? Que não teve a vistoria em relação à obrigatoriedade de ter a instalação do fio terra. Hoje em dia, as construções novas, para você conseguir a aprovação na prefeitura, a verbação da prefeitura, é feita uma vistoria com representantes da construtora, da prefeitura, e aí essa verbação ela só vem se você cumpre todas as normas. E essas normas elas são rígidas, né? Então tem um controle bem grande. Agora, o Cristiano, o que mais puxa energia? É o chuveiro? O chuveiro elétrico, forno elétrico, ferro elétrico. Micro-ondas puxa mais que o forno? Depende do micro-ondas. Os micro-ondas, os equipamentos mais novos,
você tem aqueles selos de consumo, né? E isso é muito importante na hora que você vai adquirir esses equipamentos, certificar. Então, você tem do selo que vai do A ao E. O A é o mais eficiente, o E é menos eficiente. E dentro dessa gama, você tem os equipamentos. E você tem micro-ondas com selo A e micro-ondas com selo E. Então, depende... Isso é bom você explicar. Micro-ondas com selo... Atrás tem? Ele vem na frente, o selo, né? É um selo de classificação de grau de consumo daquele equipamento. Isso vale para todos os equipamentos elétricos. Ele vem o A gasta mais? Não, o A é o mais eficiente. É o mais eficiente. E o E seria o menos eficiente. E está cheio de E na praça para vender. Tem E. Mas por que deixa fazer, então? Aí como tem a regulamentação do governo e ele permite nessa range, essa variação, né? Então, ele consome mais, mas ainda assim ele está dentro de um nível aceitável de consumo. Então se tornássemos isso fiscalizado, nós teríamos o fio terra em todas as tomadas, não é? Nós teríamos os aparelhos elétricos todos com a classificação A, não é? Já pensou todo mundo assim, a baita economia? A eficiência seria maior. Acho que você começa a entrar num patamar de tentar melhorar a eficiência de tudo. E, obviamente, a fiscalização em imóveis mais antigos seria um fator importante para ver como é que está, fazer um diagnóstico real de como é que está a distribuição elétrica naquele imóvel. E eu tenho certeza que se você fizer nas grandes cidades de São Paulo, você vai encontrar situações que causam medo até. Bom, nós estamos praticamente em cima do Natal. O que você recomenda nessas decorações de Natal, né? Puxa fio aqui, puxa fio lá, traz uma régua aqui, vai, põe no telhado, põe no lado, põe na parede, põe no portão. Quais os cuidados que devem ser tomados? O ideal é assim, evitar fazer muito o que a gente chama de penduricalho, né? Por colocar muita coisa num mesmo circuito, né? Então, e comprar equipamentos que sejam certificados, né? A maior parte dos equipamentos, eles têm certificado do Inmetro também, não sair comprando equipamentos piratas, né? Que podem vir ali causar problema. 7.000 lâmpadas numa caixa que vem da Made in China. Então, você tem esse risco, dependendo do equipamento que você está adquirindo, às vezes ele não é o mais seguro. É bom distribuir nas réguas, é isso? Exatamente, colocar em tomadas diferentes, não sobrecarregar um circuito. Para as pessoas que vão viajar, não é? Pela tua experiência, quais os principais problemas que costumam acontecer nas residências? Todo mundo fala, aliás, podia fazer uma pesquisa, né? Vou deixar a luz acesa para evitar a bandidagem. Aí alguém fala, mas se você deixar a luz acesa, o cara vai passar aqui de dia, vai ver que a luz está acesa. É a mesma coisa que colocar, não tem ninguém nessa casa. O que é melhor, o que é pior e o que é mais perigoso e menos perigoso? Definitivamente, a luz acesa, ela não é um fator que evita que o bandido entre na sua casa. Eu penso o contrário também. E de uma certa forma, você está lá com a luz gastando energia sem ter ninguém para utilizar. Então, eu acho que é um conselho que eu não sigo e não seguiria. E os equipamentos, tirar da tomada é uma coisa que é importante você fazer. Você vai ficar fora um tempo, a gente está no verão... Então vai na chave lá e desliga tudo. Não, porque você tem a geladeira, tem geladeira, né? Freezer, então, tá certo. Não é ideal manter eles ligados, mas o resto dos equipamentos, televisões, computador, tirar tudo da tomada. Você evita de ter problema, mesmo estando numa régua de proteção, você evita de ter problema de cair ter um raio no prédio e queimar teu equipamento, que é comum acontecer. Então, você evita isso também e diminui o teu consumo de energia. Evita de ter qualquer problema de curto-circuito que você não esteja lá para identificar logo na hora. Então, acho que basicamente essa é a melhor dica. Agora, Cristiano, as pessoas se preocupam com isso? Ou só a nossa produção se preocupou em colocar esse tema? As pessoas se preocupam. Hoje, por conta da crise, a gente vê na nossa empresa muitas pessoas procurando alternativas para a economia de energia. Então, eles consultam a gente perguntando, o que é melhor eu fazer aqui na minha casa, na minha empresa, no meu prédio, no meu escritório, para que eu consiga ter algum modo de economizar energia e melhorar o meu sistema elétrico no geral. Você recomenda a energia solar?
Sim. É uma coisa que eu acho que deveria ser obrigatório hoje, toda construção nova ter energia solar, pelo menos 25% do sistema ser alimentado por energia solar. Isso devia ser lei, por conta da quantidade de sol que a gente tem aqui, né? Nossa, um espetáculo. Isso aqui deveria ser, acho que, prioridade número 1. Só de você falar, né, da tomada, isso, daquilo, os aparelhos eletroeletrônicos, energia solar. Meu Deus do céu, se a gente implantasse tudo isso, que não é nenhum absurdo, estaria resolvida a situação Em grande parte. Em grande Não parte, a gente também teria uma agressão menor aos reservatórios de energia, porque a quantidade de energia que deveria ser produzida seria menor também, e consequentemente, a gente ia consumir menos água desses reservatórios. Então, uma coisa leva a outra, né, que geraria uma consciência de consumo menor e seria bom para toda a sociedade. Claro, fazer isso, reciclar o lixo. Não vou falar nenhuma novidade aqui. Nós podemos ainda salvar o planeta. Com uma série de coisas, né? Uma série de medidas práticas, fáceis, é uma questão de postura só. Começa dentro da nossa casa, mas principalmente trocando a lâmpada, verificando o circuito, e isso é uma reação em cadeia que vai se retroalimentando e vai manter... Essas medidas, você acredita, essas caseiras, qual o percentual de economia que uma família de 3, 4 pessoas faria mês? A gente fala em economia relativa à conta de energia, né? Mas você consegue diminuir 10% a 15% do teu consumo de energia facilmente, só pensando nos seus hábitos. Olha aí, bastante, bastante. É bastante. E também ter a consciência, né, de usar pouca água para lavar, aproveitar, reaproveitar. Exatamente. E isso, conforme você vai fazendo, ele vai gerando uma consciência maior que faz com que você pense mais à frente, então vira um círculo virtuoso que só traz benefício. É uma bola de neve para o bem. Exatamente. Não é? Nós agradecemos muitíssimo a presença do diretor da Master House, Cristiano Costa. Cristiano, obrigado por ter vindo. Obrigado, foi um prazer. Na tela o e-mail e o telefone do Cristiano Costa. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique em Noite com Edmir Cleto e o J+, à meia-noite e meia. Va bene, per ora è solo, una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace, ci vediamo, bella, ciao, fui. A economia por si só é uma grande fonte de receitas.